Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu quero abordar com vocês essa queda vertical que o Vila teve dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E quero apresentar alguns números que indicam claramente por que é que essa queda aconteceu. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência, você é a verdadeira riqueza deste canal, é você internauta, é você que acompanha o nosso trabalho, você que está chegando por aqui agora, que ajuda o Futebol 62 a crescer da maneira em que está crescendo. Sou muito grato pelas interações, pelos likes, pelos comentários e também pelas visualizações que vocês proporcionam ao nosso canal. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e no WhatsApp, o 99402-7562. Bem, as coisas andavam muito bem para o Vila Nova até a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir dali, a equipe acabou perdendo rendimento, deixou de pontuar e caiu de maneira vertical dentro da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu vou apontar a vocês agora alguns índices que colaboraram decisivamente para essa queda do Vila. Primeiro, vamos voltar lá na 8ª rodada e lá para a gente relembrar como era o cenário naquele momento. 8ª rodada, esta é a classificação do Campeonato Brasileiro naquela altura. Vila Nova vice-líder, 16 pontos, tinha um ponto a menos do que o Goiás, que era o líder com 17. O Vila com 67% de aproveitamento naquela ocasião. E na maioria dos indicadores, o Vila também estava bem. Vamos ver como o Vila estava como mandante. Olha só, o Vila era o melhor mandante ao lado do Remo. As duas equipes eram as únicas que tinham vencido os 4 jogos que disputaram dentro de casa. Então o Vila muito bem dentro do Honesto Brasileiro Alvarenga. Já fora de casa, o Vila passava por algumas dificuldades, como continua passando, né? Mas mesmo assim, a gente observa que o Vila tinha a 7ª pontuação. Em termos de pontuação, o Vila, Chapecoense e Remo estavam ali atrás desse bloco que tinha pontuado 7, 6 e 5 pontos. Então o Vila tinha a 7ª colocação, o melhor mandante e o 7º melhor visitante. Agora vamos ver a questão da defesa. Por exemplo, em termos de defesa, naquela rodada o Vila tinha a 4ª melhor defesa. Estava entre as 4 melhores defesas da competição. E no ataque, o Vila Nova tinha o 6º melhor ataque, ao lado do Goiás, a Chapecoense, o Novo Horizontino, o Atlético, o Criciúma, todos eles estavam empatados com 9 gols, o 6º melhor ataque da competição. Então, como nós podemos observar, o Vila era vice-líder, melhor mandante, o 7º melhor visitante, o 4º melhor defesa e o 6º melhor ataque. Estava na parte de cima da tabela em todos os quesitos, né? Entre os 7 em todos os quesitos. Então, era uma campanha sem dúvida muito boa no início da competição. A partir dali, o Vila entrou em parafuso. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas situações que colaboraram com isso. Outro aspecto que vale ressaltar, e eu até já mencionei isso aqui no Futebol 62 durante o F62 Notícias. O Vila, ele tinha dois aspectos que eram muito interessantes. Ele fazia gol em quase todos os jogos. Nas 8 primeiras rodadas, o Vila fez gol em 6, ou seja, em 75% dos jogos o Vila fazia gol. E nas 8 primeiras rodadas, o Vila não tomou gol em 4. Ou seja, em 50% ele não tomava gol. Então em 75% ele fazia, em 50% ele não tomava. É uma combinação que só te puxa para cima. Qualquer time que conseguir manter isso ao longo do campeonato sobe. Então o Vila, por isso, estava ali na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir dali, aí entrou uma situação muito complicada. O Vila
da 8ª rodada em diante, ou seja, da 9ª à 12ª rodada, que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo. O Vila tomou gols em todos os jogos, não teve mais um jogo que passou em branco e não fez em nenhum. Aí é a pior das combinações, né? Quando você não marca nunca e toma sempre. Aí você perde todos os jogos, como acabou acontecendo aí, 4 derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mais uma pela Copa do Brasil. Então vamos lá, para você ter uma ideia do ataque colorado, há quantos minutos o Vila não faz um gol no Campeonato Brasileiro da Série B. O último gol do Vila contra o Atlético Paranaense, aquela vitória 2-1 no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila fez o segundo gol, né, aquele joguinho que o Vila ganhou por 2-1, aos 32 minutos do primeiro tempo. Então, ainda se jogou mais 61 minutos daquele jogo e o Vila não marcou. Depois, esses jogos aí, os demais estão acrescidos o que o árbitro deu de acréscimo, ok? Está somado o tempo regulamentar com o que o árbitro deu de acréscimo. Contra o Cruzeiro, 104 minutos de futebol, 3-0 para o Cruzeiro. Contra o Cuiabá, mais 104 minutos de futebol, 1-0 para o Cuiabá. Contra o Novo Horizontino, mais 108 minutos, aquele jogo teve 18 minutos de acréscimo, somando o primeiro com o segundo tempo, 1-0 para o Novo Horizontino. Contra o Criciúma, 102 minutos, 1-0 para o Criciúma. E contra o América Mineiro, 104 minutos, 3-0 para o América, outra vez o Vila não fez gol. Então o Vila ficou, os últimos 5 jogos, o Vila não marcou em nenhum. E no primeiro jogo dessa série contra o Atlético Paranaense, o Vila ficou 61 minutos sem marcar. Isso contabilizando, somando 583 minutos sem fazer um gol. Então, com os acréscimos e tudo, o Vila não faz um gol a 583 minutos. Se a gente converter esse número em horas, o Vila jogando bola não faz um gol a 9 horas e 43 minutos. 9 horas e 43 minutos sem fazer um gol. Ou seja, se nos primeiros 17 minutos desse jogo contra o Amazonas o Vila não marcar, o Vila chegará à incrível marca de 10 horas de futebol sem fazer um gol. O que, convenhamos, é um número absurdo, né? Absurdamente negativo, vamos dizer assim. Então, o ataque do Vila parou de funcionar. A defesa do Vila também parou de funcionar. Esse é o grande ponto. Às vezes, você, por exemplo, mostrando ali, às vezes você é um bom mandante, mas não é um bom visitante, mas a coisa fica mais ou menos equilibrada. Às vezes você tem um ataque que funciona bem, mas a sua defesa não funciona. Isso também dá um certo equilíbrio. Ou você tem um ataque que não funciona tão bem, mas uma defesa que funciona. Isso também gera equilíbrio. E o Vila vinha com um ataque que estava funcionando e com uma defesa que estava funcionando. Então o Vila tinha as duas principais nuances do jogo positivas, sendo eficiente ofensivamente e sendo eficiente defensivamente. O que gerou esse colapso na campanha, que derruba o Vila de segundo para 11º lugar e emplaca aí em 5 jogos com derrotas consecutivas, 5 jogos sem fazer gols, 5 jogos tomando gols em todos eles, é que o Vila entrou num colapso, o time entrou num colapso em que os dois movimentos não funcionam mais. O Vila deixou de funcionar atacando e o Vila deixou de funcionar defendendo. Aí é um cenário dificílimo, né? É um cenário que te joga nisso. É um cenário que cria esse ato imenso de resultados negativos e que pode, isso o tempo vai dizer, mas é um cenário que pode mudar onde o Vila vai brigar dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto que é um cenário que exige do Vila agora um rendimento muito maior do que exigia antes para ter sucesso dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Luizinho Lopes tem esse grande desafio, fazer o Vila voltar a funcionar. E aí defensiva e ofensivamente, porque o Vila perdeu a estabilidade. E olha que eu falei que durante quase todo esse ano, dos 3 times de Goiânia, o Vila era o mais estável. Era o time que você mais sabia o que podia esperar dele. O Vila não era brilhante, mas era muito competitivo em todos os jogos e pontuava na maioria absoluta deles. Perdia muito pouco, empatava de maneira considerável e vencia também. Então,
essa remontagem da equipe agora será com o Luizinho Lopes. E aí ele vai ter que saber ter tato para administrar a situação, para não perder o que o Vila tinha de bom, porque o Vila não estava tudo errado. Esse é um perigo. É como você pegar uma lavoura que às vezes não está toda boa e você passa o trator nela inteira. Você vai perder tudo, não perca tudo. Veja o que aproveita e melhore o que é preciso melhorar. E o primeiro ensaio sobre isso foi justamente o jogo contra o América. O Luizinho não quis fazer isso. Ele optou por uma ruptura total com o trabalho anterior. E essa ruptura não deu certo. Foi nítido que não deu certo. Não só pelo 3-0, mas por como foi o jogo. Até mais do que o placar, é como o placar foi construído. Então, são aspectos em que o Vila vai ter que conseguir reverter essa situação. Vamos ver se o Luizinho Lopes terá competência para isso, pois para mim, fundamentalmente, isso passa pelo trabalho do treinador, porque com estes mesmos jogadores, o Vila conseguiu fazer uma campanha muito boa dentro da Série B. Então, a questão, o treinador tem que ter essa capacidade para recuperar o bom futebol do Vila, o futebol eficiente, em que o ataque funcionava e a defesa também era o melhor dos cenários. Tudo bem? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Fique à vontade para fazer as suas considerações, pode ser concordando comigo, discordando. O bom é ter você participando. Um grande abraço, ainda não é inscrito, te convido a se inscrever outra vez, deixa o seu like, é sempre muito bom dialogar com cada um de vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima oportunidade.